O amor que vem de Deus. Irmãos, o texto base, ele está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Apenas esse versículo nós vamos estar meditando sobre essa palavra. E nós vamos trabalhar a origem do amor, a grande lei do amor e o exemplo perfeito de amor. 1 João 4,8. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só apenas esse texto que nós vamos estar meditando hoje. Meus irmãos, muitas das vezes confundimos amor com sentimentos passageiros ou atrações. Mas a Bíblia nos revela uma verdade muito maior. O amor não é apenas uma emoção, é a própria natureza de Deus. Quando falamos de amor ao próximo, não estamos falando de gostar de alguém ou ter afinidade por alguém, tá bom, irmão? Mas de uma decisão espiritual e moral de tratar o outro com dignidade, respeito e bondade. Assim como Cristo nos tratou, né? Este estudo ele nos mostra como colocar esse amor em prática no dia a dia. Então o amor aqui, que João está falando, esse amor aqui é um amor prático. É o amor de Deus. E quem conhece a Deus, ama. Quem não conhece a Deus não tem amor, porque Deus é amor. E esse amor aqui não se baseia em sentimentos como nós conhecemos. Não é apenas uma emoção, né? Gostar de alguém não é só, eu gosto de fulano porque fulano é meu amigo, eu tenho afinidade com fulano, eu me identifico com fulano, eu bati de frente com fulano, sim, a gente se identificou. Isso não é amor, a gente confunde, não é? Amor é uma decisão moral, irmão, espiritual e moral, de tratar o outro com dignidade. É a gente ter igualdade, é tratar o outro com igualdade. O amor cristão, ele se baseia nesse amor aqui, que é um amor prático, de tratamento. Então nós vamos estudar aqui sobre a origem do amor. Primeiro tópico, a origem do amor. O amor ao próximo só existe porque Deus nos amou primeiro. Isso aí é um fato. Não conseguimos amar por nossas próprias forças, de maneira perfeita. Nós precisamos receber desse manancial que é Deus. Então Deus, ele é a fonte. Deus é a origem do amor. Irmão, Deus é a origem do amor. Se a gente tem amor, João está falando, olha, eu amo, porque Ele nos amou primeiro. E a fonte do amor que está em mim, vem dEle. Se não for Ele a fonte do meu amor, eu não tenho amor. O meu amor é muito difícil, meu amor é dificultoso, meu amor é falho, o amor humano é falho, porque classificam o amor com vários tipos de amor aí, o amor platônico, amor não sei o quê, tem todo tipo de amor. Mas o amor ao próximo, esse é o verdadeiro amor, que é o amor que vem de Deus. É decidir. Então, amor, na verdade, ele é uma decisão. Como está escrito em João, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pare para pensar a origem do amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, Ele é a pura essência do amor. Deus, Ele é o amor. E quem ama, quem tem essa capacidade de amar o próximo, de tratar o próximo com igualdade, com respeito, com dignidade, né, irmãos? Essa pessoa, ela tem o amor de Deus, ela é a expressão do amor de Deus. Ela tem o amor de Deus nela. Porque uma coisa é eu não concordar com algumas coisas que você faz. Isso não é falta de amor. Outra coisa é eu ter aversão a você. Eu não te amar, eu te detestar, porque o contrário do amor é o ódio. Então, quem não tem o amor, ele... Não é, irmão? Tem gente que entende o amor da seguinte forma: eu só consigo amar aqueles que são do meu ciclo, aqueles que são da minha família. Esses aí eu gosto de amar. Esses eu sei amar porque eu conheço, eu tenho afinidade. Agora, quem eu não conheço, não dá. E o amor cristão, ele não é isso. O amor cristão, ele te desafia a você amar quem você não conhece. E como é que eu exercito esse amor? Tratando essa pessoa com respeito. Tratando essa pessoa com dignidade.
tratando ela no mesmo nível que eu. Eu posso ter um poder aquisitivo enorme, eu posso ser uma pessoa bem-sucedida na vida, ter muito dinheiro, mas as pessoas eu tenho que tratar no mesmo nível, que é o nível horizontal. Se você parar para analisar essa lei, nós vamos entrar daqui a pouco na lei do amor, você vai ver que ela está em um momento horizontal, ela está na horizontal. E tem também a lei de Deus. A lei de Deus ela é dividida em duas etapas, tá, irmão? Horizontal, que é do homem para com o homem, e vertical, é com o homem para com Deus. A lei de Deus ela é dividida nisso. Então a lei de Deus ela é exatamente uma cruz. Ela faz isso e ela faz isso. É exatamente isso a lei de Deus. Então é importante entender a origem do amor. O amor é Deus. Deus é amor. Ele é a fonte e a origem. O amor verdadeiro ele não nasce do que vemos no outro, mas do que Deus colocou dentro de nós. Quem conhece a Deus transborda amor para os outros. Você consegue entender isso? Não é o que eu vejo no outro que faz eu amar ele. Ah, ele é tão bonitinho. Ah, ele tem uma qualidade maravilhosa. Ah, ela tem um jeito assim que eu gosto e ele gosta. Aí a gente confunde amor. O amor carnal, sexual, com o amor ao próximo. Não é o mesmo amor. O amor ao próximo tem mais a ver com dignidade, com respeito, com empatia. Então, se eu tenho o amor que Deus colocou dentro de mim, logo eu vou transbordar esse amor para o meu próximo. Logo, eu vou repassar esse amor para o próximo. Eu não consigo entender pessoas que dizem que têm amor, que amam a Deus, mas odeiam seu irmão. É difícil. Não tem como, irmão. Se essa pessoa ela tem um verdadeiro amor de Deus dentro dela, porque o crente pentecostal ele diz que ele é cheio do Espírito Santo, certo? Então o Espírito Santo nos selou. Então nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo ele é Deus e está dentro de mim, como a Bíblia diz que ele habita dentro de nós, então logo eu tenho uma fonte inesgotável de amor dentro de mim. Entende o que eu quero dizer? Então não dá para eu dizer que eu amo a Deus com a minha boca, mas eu odeio o meu irmão. Então o verdadeiro amor ele nasce não do que vemos no outro, mas do que Deus colocou dentro de nós. E o segundo ponto, irmãos, é a grande lei do amor. Eu quero discorrer sobre essa questão da grande lei do amor, porque Jesus ele resumiu toda a vontade de Deus em 2 mandamentos. E o amor ao próximo ocupa um lugar de igual importância. Amar o próximo não é uma opção, é um mandamento que demonstra a nossa fé. Então amor não é uma opção, amor é mandamento. Amor é lei. Amor é lei. Irmãos, isso aqui é muito forte. Lá em Mateus 22, versículo 37 ao versículo 39, se a gente for ler, você vai ver, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia! Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo. Glória a Deus. Veja que amar ao próximo ele está de igual importância. Tanto quanto amar a Deus, tem que amar o próximo. E é lei. Jesus ele pega a lei, ele resume em 2 mandamentos. Ele simplifica. Ele vai mastigar aquilo para nós. Então, amar ao próximo, irmãos, quando você fala de amor, o que vem na mente das pessoas geralmente é esse tipo de coisa, é relacionamento. Quando se fala de amor, o que vem na mente das pessoas é relacionamento. Eu não convivo com ele, eu não conheço a casa dele, eu não sei da história dele, eu não conheço o passado, eu não sei nada disso, então logo eu coloco uma barreira muito grande em ter que amar o meu próximo, baseado em afinidade, em convivência. E o que a Bíblia nos ensina não é isso. Jesus não está dizendo, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo que você conhece. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que eu tenho que amar meu próximo independente de quem seja. Seja conhecido, seja da minha família ou não. Eu tenho que amar. E como eu expresso esse amor? Com respeito. Com respeito. Primeiro lugar que a gente tem que ter, respeito. Respeitar o próximo como ser humano, dignidade, tratar com dignidade. Da mesma forma, quando ele diz assim, amar o próximo como a ti mesmo,
a primeira coisa que eu tenho que entender é me conhecer como pessoa. Eu tenho que me conhecer como pessoa. Eu, como ser humano, eu gosto de ser tratado bem. Certo? Ninguém quer ser tratado mal. Mas quando você é tratado mal, como é que você reage? Você trata mal. Isso aí é um instinto natural. É autopreservação. Isso é amor também. Então ninguém quer ser tratado mal. Todo mundo quer ser tratado com respeito, com dignidade. Mas quando você é desrespeitado, quando as pessoas te desrespeitam, como que você consegue? Né? A gente associa muito ao sentimento. E o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Irmão, eu posso quebrar o pau com a pessoa. Eu posso não concordar com muitas coisas que ela fala ou que ela faz. Mas eu nunca, jamais vou querer ver aquela pessoa se dando mal. Nunca, jamais vou querer ver aquela pessoa na sarjeta. Nunca, jamais vou querer ver aquela pessoa triste, magoada, infeliz, enferma, ferida, danificada. Nunca, nunca vou querer. Posso não concordar com você em muitas coisas, mas o amor a você eu tenho que ter como pessoa, como gente como eu, porque é o mínimo que eu quero, é o mínimo que eu vou querer também, né, irmãos? Então, a grande lei do amor: não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão que vemos todos os dias. O amor ao próximo é a prova viva do nosso amor a Deus. É assim que se comprova que você ama a Deus. Tem que me amar. Tem que me amar. Não é fácil me amar. Me amar é muito difícil. Mas quando a pessoa me conhece como ser humano, vai ver que eu não só tenho defeito, eu tenho qualidade também. Aleluia! Tem pessoas que às vezes só olham para o defeito do outro. Como é que você consegue desenvolver o amor cristão se você só olha o defeito? Irmão, toda vez que você olhar para alguém e você ver defeito nela, veja ela como se fosse um espelho. Você tem igualzinho. A Bíblia, irmão, ela é um espelho que reflete a nossa feiura. E quando Jesus então disse que nós temos que amar a Deus, ame o Senhor teu Deus e ame o próximo como a ti mesmo, ele está falando, isso aqui é um espelho. Ele está falando, ó, aprenda a olhar para você mesmo. Enxergue você mesmo no outro. Aquilo que tu não quer para você, você não tem que querer para o outro também. Mas é uma realidade no qual nós vivemos, que dentro das igrejas, as pessoas dizem que amam a Deus, glorificam a Deus, exaltam a Deus com seus lábios, mas odeiam seu irmão? Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas que não suportam. Não quero olhar para a cara de fulano, eu não falo com fulano, trata fulano com falta de respeito, não é? Sem dignidade, porque como ser humano, irmão, a gente tem que tratar o outro de igual para igual. Eu, irmão, vou tratar uma pessoa que mora na rua da mesma forma que eu trato uma pessoa que tem um palácio. Eu vou tratar igual. Vou tratar, eu vou chegar, vou dar um bom dia, vou apertar a mão, vou tratar bem, é um ser humano como eu. Isso é amor ao próximo. Deus não quer menos que isso. Vê o próximo como igual. O grande problema da nossa geração hoje, e de muito tempo, essa geração que Jesus falou que até que passe essa geração, é a mesma geração, não passou ainda, não mudou. Porque o tempo para Deus é muito diferente do nosso. Já passou séculos para nós, mas para Deus é um sopro, é minutos. Deus olha e ele vê a mesma geração, da mesmo comportamento, com a mesma falta de empatia e de respeito com o próximo. Um querendo destruir o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo tratar o outro com inferioridade. Deus olha do alto e fala, não mudou ainda, é a mesma geração. A mesma geração. E isso, irmãos, nós temos que nos atentar, porque se a origem do amor é Deus, e nós somos os portadores de Deus, nós somos os que carregam Deus, porque se você parar para analisar, nós vamos parafrasear aqui, nós somos como um símbolo, nós somos a arca de Deus. A arca ela foi colocada no meio de Israel como um símbolo, para carregar a presença de Deus, ok? Então a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então ali dentro da arca tinha algumas coisas que faziam parte da história, que era o maná que desceu do céu, a vara, o cajado de Arão, que floresceu, ok? Estava tudo ali dentro. Mas era um símbolo da presença de Deus. Mas quando a lei foi cumprida pelo próprio Cristo, porque o homem não conseguiu cumprir a lei, por causa da carne, a Bíblia vai dizer então que agora Deus ele vem transbordar e habitar dentro de nós. Então nós somos a arca de Deus hoje.
Somos nós os portadores que carregam a presença de Deus. E se a presença de Deus está na minha vida, logo eu tenho que transbordar esse amor. Eu tenho que ter respeito pelas pessoas. Você vê, o pastor antes é um pastor... Eu chego a ser chato com algumas coisas. Porque eu me preocupo com a igreja. Eu me preocupo com os irmãos. Eu me preocupo com os obreiros. É lógico que, como líder espiritual, eu tenho que ter esse posicionamento. Eu tenho que me preocupar. Isso é zelo, isso é amor. Eu amo meus irmãos. Eu quero ver meus irmãos desenvolver o ápice do seu ministério e não viver uma vida de fachada. Eu não quero. Enquanto eu estiver aqui, eu sempre vou tentar conduzir o rebanho do Senhor através da palavra, para que o rebanho do Senhor esteja avivado, verdadeiro, esteja andando conforme as Escrituras e vivendo isso na prática. Mas nós vivemos hoje uma geração, uma época em que as pessoas estão entrando dentro da igreja, estão gostando do que está indo na igreja, glorifica a Deus, adora a Deus e saem, a vida não muda, está lá fora do mesmo jeito, com as mesmas práticas. Irmão, eu fico triste de ver pessoas que se dizem ser portadoras da presença de Deus, agindo como se Deus nunca estivesse na vida dela. Nós vamos nos preocupar. Então, é importante nós entendermos que Deus, ele é a fonte do amor transbordante. E se ele está dentro de mim, então eu tenho que viver esse amor. Por mais que eu não viva sorrindo todo o tempo, por mais que eu não viva rindo para todo mundo, abraçando todo mundo, porque tem gente que acha que é assim, né? Que amar o outro tem que estar abraçando, beijando, sorrindo. Não, claro que não. Não é concurso para mim simpatia. Isso não é isso. Não existe isso. É entender no seu coração que o meu irmão, ele é igual a mim. Aleluia, glória a Deus. É entender que se o meu irmão precisar de mim, eu tenho que estar lá. Se o meu irmão está precisando de mim, eu tenho que ajudar. Isso é o que mais importa. Então essa grande lei do amor aqui, que Jesus ele vai mostrar, ele resumiu a vontade de Deus. E isso aqui é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que a gente ame Ele de todo o nosso coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pare para analisar aqui as etapas. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Aqui ele está falando que o coração aqui é o quê? É a alma. É desejar isso. É desejá-lo. É a alma. E de toda a sua alma. E quando ele fala de todo o seu coração, é quem é você? Você, é você. É por inteiro. É verdadeiro, é você. O coração aqui representa você, a pessoa, por inteira. De toda a sua alma, ou seja, de todo o seu desejo, de toda a sua vontade. E ele vai dizer de todo o seu entendimento. Então amar a Deus é de forma consciente. Aquele que ama a Deus de verdade, ele é consciente. Ele é uma pessoa que ele entende tudo, mas nem todo mundo entende ele. Mas ele ama a Deus. E ele consegue entender isso. O meu entendimento, o meu intelecto tem que estar voltado para Deus. Irmão, hoje nós vivemos uma época que as tradições influenciam as pessoas. A gente já traz isso de berço. E o entendimento tem que estar livre para Deus, para saber se desvencilhar das tradições humanas, da corrupção da carne. A gente tem que estar pronto para ter esse discernimento, saber se isso glorifica a Deus ou não, porque no final das contas tudo tem um fundo espiritual. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão que vemos todos os dias. O amor ao próximo é a prova viva do nosso amor a Deus. Se eu não tenho amor ao próximo, e quando eu falo próximo, eu não estou falando do meu irmão em Cristo só. Eu não estou falando do meu irmão em Cristo só. Eu estou falando daquele vizinho chato, que te perturba, que te trata com falta de educação. Eu estou falando do teu patrão, que muitas das vezes grita com você. Eu estou falando de pessoas que você nunca viu na vida. Eu estou falando, próximo é ele. O jovem rico vai perguntar, mas quem é o meu próximo? Para querer se justificar. Né? Quem é meu próximo? Porque a gente escolhe quem é o nosso próximo, né? Meu próximo, aí que eu gosto de fulano. Ah, fulano é meu próximo. Aí eu vou, fulano não é meu próximo não, porque eu não gosto de fulano, não falo com fulano, fulano não é da minha panelinha, não faz parte do meu ciclo de amizade. Irmão, o amor ele não é seletivo. Aqui, esse amor aqui, esse é o amor de Deus. Esse é o amor cristão. É o amor ao próximo. E esse amor, você querendo ou não, tu tem que exercer. Querendo ou não. É uma escolha. Amor é escolha, mesmo quando dói. Mesmo quando é difícil. Você vai olhar para a pessoa, você vai fazer o quê? Amém. Vou me colocar no lugar. Vou entender.
Irmão, vou entender a empatia. E nós vamos para o terceiro tópico para a gente finalizar. O exemplo perfeito de amor. Agora a gente entra aqui no exemplo perfeito. O verdadeiro amor é definido pela entrega e sacrifício, não por interesses próprios. Jesus nos deixou um modelo máximo de como devemos amar. Primeiro, diga comigo, servindo, diga perdoando e cuidando uns dos outros. Esse foi o maior exemplo que Jesus deixou para nós. Servindo. Será que a gente está servindo mesmo o reino de Deus como deveria? Será, irmão? Perdoando. Será que nós estamos perdoando ou estamos um poço de mágoa? Será que a gente está um poço de mágoa, irmão? Vou dar um conselho, mas eu sempre falei aqui, não guarda mágoa não, que isso vira câncer. Sai fora desse mistério. Para de guardar mágoa, perdoa logo, porque perdoar é uma questão de inteligência emocional, é uma questão de saúde. Em nome de Jesus, perdoem. E outra coisa, cuidar uns dos outros. Irmão, às vezes você não sabe abrir a boca para falar que ama, mas já viu a atitude? Já percebeu as atitudes? Pô, fulano gosta de mim mesmo, se preocupa comigo. Né? Fulano, poxa, não deixa faltar nada, sempre está preocupado, sempre pergunta se está tudo bem, me liga, me manda uma mensagem e tal. Cuidado com o próximo. Será que a gente está cuidando um do outro mesmo? Ou a gente está tão individualista, que dentro da igreja, mesmo em grupo, a gente está individualista? É interessante, né, irmãos? A gente se perguntar essa questão. Olha o que está escrito em João 15:13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida por seus amigos. Olha o que Jesus está falando. Ele está dando o maior exemplo aqui. Ele está falando, ninguém tem. Então isso aqui, só ele tem. Só ele conseguiu fazer. Eu não vou conseguir fazer. Ninguém tem amor maior do que este. Aí ele está falando maior do que o quê? O que é este? Aí ele está falando o amor que é amor sacrificial, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, ó, ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Parafraseando, ele está dizendo o quê? Eu vou dar minha vida por vocês. E se a gente entendesse o quão importante é o que ele fez, se a gente tivesse a dimensão desse sacrifício, desse exemplo de amor, irmãos, nós seríamos pessoas melhores uns com os outros, porque a gente não consegue chegar nesse nível, mas ele mesmo disse, ame o próximo como a ti mesmo. Então nós temos uma parcela de responsabilidade em ter que lidar com os nossos irmãos da melhor maneira possível. A reflexão que eu posso fazer sobre isso aqui, amar ao próximo é colocar-se no lugar do outro, é ajudar sem esperar retorno, é perdoar e acolher, é tratar o outro com a mesma bondade que gostaria de receber. Esse seria a maior expressão de amor que nós, seres humanos, podemos fazer. Não querer nada em troca. Fazer sem querer nada em troca. Porque as pessoas hoje sempre têm alguma coisa querendo alguma coisa. Eu te ajudo, mas quando eu precisar, tu já sabe, né? Isso não é amor. Né? Isso não é amor. Amor não... O apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, irmão, ele está falando sobre a expressão do amor. Aqui é o amor prático que ele está falando. O amor não folga com a injustiça. E tem crente que vê alguns irmãos muitas das vezes passando por situações difíceis na vida, tem crente que bate palma, fala bem feito. Bem feito. Cadê o amor dessa pessoa? Irmão, essa pessoa pode ter feito muito mal a mim, mas se eu souber que ela está numa situação difícil, eu vou ficar triste. Porque eu vou me colocar no lugar dela e falar, meu Deus, se eu estiver na situação dela. Então, irmãos, amor ao próximo vai muito mais além do que ter um bom relacionamento, ver coisas boas no próximo. A gente tem que entender isso. Para mim concluir aqui, amar ao próximo é colocar-se no lugar do outro, é ajudar sem esperar retorno, é perdoar e acolher, é tratar o outro com a mesma bondade que gostaríamos de receber. Isso é o amor cristão.
Porque é só aqui que você vai receber isso. Só na palavra de Deus que vai te ensinar esse tipo de amor. Porque lá fora o amor está ensinando é o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Lá fora ensina isso. Primeiro eu, depois os outros. Para concluir, o amor verdadeiro ao próximo é a marca registrada de quem segue a Cristo. Não é um amor baseado em sentimentos ou conveniência, mas sim uma escolha diária de fazer o bem, respeitar e cuidar do outro como ser humano criado à imagem de Deus. Que possamos, irmãos, através do amor, refletir a luz de Deus para esse mundo. Porque está difícil hoje a igreja refletir esse amor para o mundo, hein? Porque o que eu escuto muitas das vezes entristece meu coração, é ver pessoas falando, naquela igreja ali, eu não entro nunca. Como se ela fosse melhor que todo mundo aqui também, né? Como se ela não precisasse entender o que é amar o próximo, né? Então, irmãos, vamos amar uns aos outros, vamos tratar-nos com dignidade, vamos tratar-nos com respeito, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos ter mais empatia uns com os outros, vamos deixar essas coisas materiais de lado, porque eu tenho visto hoje muitas pessoas amando mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. Estão amando mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. E não é isso que nós queremos. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos finalizar em nome de Jesus.